Olá, amigos, entrando ao vivo aqui para participar da nossa live. Prometemos que sempre após os jogos envolvendo a seleção brasileira, a gente bateria um papo com o capitão do Tetra, com o Ricardo Rocha. E o Ricardo vai estar aqui com a gente, vai entrar com a gente aqui, para que a gente possa então bater esse papo bem legal. Galera que está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos... Ali o Ricardo já entrou. Pede para participar, Ricardo. Pede para participar aqui. Já pediu. Pronto, bater um papo com a gente. Beleza? Deixa você aparecer aqui na tela. Você está aqui em Recife, né? Pelo menos estava aqui em Recife ontem. Eu vi uma matéria da Globo lá na Praça do Arsenal. Você aqui em Recife, se referindo inclusive àquele momento, né, em que você desceu aqui no aeroporto beijando o solo pernambucano. Você citou isso na entrevista ontem a Sabrina Rocha lá na Praça do Arsenal. Está aqui em Recife ainda, Ricardo? Boa tarde. Estou em Recife, Léo. Fico aqui a semana. O sinal da internet. Sábado, tem algumas coisas para fazer em Recife ainda. Olá, Léo. Alô. Oi, está travando um pouco. A live está travando um pouquinho. Não sei se é a sua internet ou se é a minha. Puxa. Acho melhor você sair e voltar. Vê se você pega. É melhor você sair e voltar e ver um lugar onde você esteja mais próximo do seu provedor. Porque aí a tua internet vai ficar com sinal legal. Aquela que a gente fez da última vez foi bem interessante. Hoje eu fiz uma com a Deval também. Desaprendi um pouquinho, confesso, Ricardo. Desaprendi um pouquinho com ele, mas... Tá melhor agora? Agora melhorou. Oi, Léo. Agora melhorou. Você está me ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo. Então vamos lá. Ricardo, que achou do Brasil contra a Suíça ontem? Qual é a tua visão do jogo, da partida? Regular, Léo, regular. Primeiro tempo muito complicado. O Brasil, o Tite apostou por uma equipe mais forte no meio campo de marcação. Criamos quase nada, muito pouco, né, com as mudanças do Rodrigo, né, e alguns jogadores. Deu um pouco de mobilidade maior. Mas isso é Copa do Mundo, Léo. É muito difícil. O Brasil pegou uma seleção cascuda, que marca muito, e no segundo tempo, em alguns momentos, foi melhor que o Brasil, no início do segundo tempo. O Brasil não fez um grande jogo. É um jogo difícil. O importante é ganhar a Copa do Mundo, mas precisa melhorar cada vez mais, tentar elevar o futebol do Brasil. E outra coisa, a gente está conhecendo, o próprio Tite está conhecendo essas modificações. Eu acho que o grande momento das modificações é agora. O Brasil já está classificado. E se ele tiver que testar, é agora nesse último jogo. Nós vamos falar sobre esses testes. Daqui a pouco eu vou falar os 7 jogadores que ainda não entraram em campo com a camisa da seleção brasileira. Mas insistindo um pouco na partida de ontem. Se eu for falar com a Deval, você não fala com a Deval desse dia, não, porque você morre do coração, viu, Ricardo? Que ele é pesado, é bem complicado. Eu aguento porque é uma promessa, que eu tô ganhando um espaçozinho lá em cima, entendeu? Falei com o cabo lá de cima para ele me dar um espaçozinho para eu ter que aturar o Adeval durante essa Copa do Mundo. Mas aí, o que é que eu colocava para ele? De que o Tite, para mim, ele cometeu um pequeno equívoco na escalação da seleção brasileira de ontem. Por quê? Se ele entrou com o Fred e adiantou o Paquetá, que ele entrasse com o Dani Alves na lateral direita. O Brasil teria uma saída de bola melhor. Já que, se ele quisesse o contrário, se ele quisesse colocar o Rodrigo, aí eu entendo ele colocar o Éder Militão. Porque o Brasil ficaria com a linha defensiva forte e teria o Rodrigo com mais liberdade. Você não acha que houve um equívoco nessa ideia dele, não? Pode ter sido. Até porque ele queria fazer um teste com o Paquetá até como o Bia. Mas Paquetá é um jogador, está jogando bem, tem muita qualidade, mas não tem essa velocidade de levar essa bola do meio campo. Ele consegue tocar a bola, mas não é um meio ofensivo. Então o Brasil sofreu aí. Concordo com você. Ele poderia ter, se eu vou entrar com 3 volantes, vou abrir na lateral. Vou buscar o Daniel Alves. Mas se eu estou com o Militão fechado. Teu som tá ruim, Ricardo. Eu não estou te ouvindo. O som deu uma cortada aqui. Eu não estou te escutando. Agora. Ele não precisava... Agora bem, ele não precisava entrar com um meio campo tão forte. Se você tem 4 atrás e desses 4, 3 zagueiros, né, com essas características que é o Militão, o Militão não comprometeu, foi lá, fez o 5, mas assim, não é um jogador para apoiar muito, é para fazer além de 4. Agora eu acho que ele tinha que ter aberto o meio campo, sim. E outra coisa, eu entrava com o Paquetá como segundo volante
e o Rodrigo. Sim, aí o Brasil teria um pouco mais. Tem uma coisa, Ricardo, que eu venho falando já há algum tempo no futebol brasileiro. Com a colocação da FIFA de 5 alterações, vamos lembrar, né? Essas 5 alterações começam em função da pandemia, menos tempo para treinar, os jogadores sentiriam mais a parte física, teríamos problema na composição dos times, e aí a FIFA abre mais 2 alterações. A gente, por protocolo, né, por convencionalismo, a gente sempre foi primeiro tempo, segundo tempo de jogo. Na minha cabeça, hoje, você tem que ter o primeiro terço até 30 minutos. O segundo terço, dos 30 aos 15 minutos do segundo tempo. E o terceiro terço, dos 15 do segundo tempo até o final do jogo. Você pode fazer alterações nesses 3 momentos da partida. Por quê? Não é necessário que você espere terminar os 45 minutos para você mexer no time, se a ideia que você colocou no encaixe que você teve com a seleção que está do lado de lá não deu certo. Então, eu acho que o Tite demorou demais. O Brasil não criou nada. O Brasil veio criar uma oportunidade na bola do Rafinha cruzada para o Vini Júnior, que ele bate de canela na bola, pega mal, ele ia chapear a bola, pegou mal, e o goleiro mesmo assim faz uma defesa e volta para fora. Ele já poderia ter mexido na seleção brasileira ali. Acho que falta um pouquinho mais de ousadia nesse sentido, Ricardo. Até quando vão ter esse convencionalismo de não muda até o intervalo ou só muda depois dos 15, 20 do segundo tempo? Bem, depende muito do treinador. Essa não é uma característica do Tite, tá? Se você conhece o Tite muito bem, eu conheço ele, ele não muda no primeiro tempo. Isso eu nunca vou esperar dele, a não ser uma catástrofe, estiver apanhando de 3, 4, e aí um desespero. Eu acho que isso ele não vai fazer. Agora, o que eu acho é o seguinte, a gente precisa muito estar atento a uma coisa, essa escalação desde o início. Você pega uma equipe como a Suíça, tudo bem, marca muito bem, é muito difícil. E você entrar com 3 volantes ali, você praticamente não tem jogada no meio-campo. Se você não tiver jogada no meio-campo, as laterais vão funcionar muito pouco. E foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Ele já deveria ter. Olha, no primeiro tempo aconteceu isso. Tudo bem. Agora, Léo, esses erros, às vezes, como o Tite no primeiro jogo falou, eu errei porque os 2 jogadores machucaram, já tinham feito as 5 substituições. Eu vou falar o que eu falei para ti, porque é o primeiro a saber. Tite, antes de viajar, eu liguei para o Tite. Falei, irmão, a gente tem uma amizade muito boa. Você cometeu os erros e muitos acertos na outra Copa do Mundo. Você sabe, só você sabe o que você fez. Eu falei só isso para ele, Léo. E falei o seguinte, não dá para errar. E quando chegar nas oitavas de finais, erro 0, porque você vai voltar para casa. Falei isso para ele, pela experiência que eu tive de 90 e 94, e ele como treinador já teve. Então, quando eu vi ele pedindo desculpa, eu não deveria ter modificado todo mundo, 2 jogadores machucados. Então, esse tipo de erro cabe na primeira fase. Nas oitavas, na oitava não cabe não, Léo. Sabe por quê? A gente volta para casa. Então, isso que é... Mas é verdade. É verdade. Não dá para errar. Não dá para errar nas oitavas de finais. Se às vezes pode jogar bem, como foi a gente com a Argentina, e voltamos para casa. Então, erros, que está todo mundo lá em cima, os segundos, terceiros treinadores, e a turma que está com ele, dizer, calma, segura. As pessoas estão ali para analisar. Não é ele só. É o futebol todo. Então, esses erros, ok, aconteceram, mas oitava de finais, a gente volta para casa. Por isso, quando você fala dessas mudanças, eu até acho, tudo bem, primeiro tempo não foi bem, não mudou no primeiro. Agora, ele viu o que aconteceu no primeiro jogo. Ele viu o que aconteceu no segundo jogo. E ele vai ver o que vai acontecer no terceiro, Léo. Nas oitavas, não tem desculpa. É verdade, esse é o ponto fundamental. E aí é por isso que eu acho que ele tem que mudar um pouco essa característica, Ricardo, de não mexer no primeiro tempo. Porque você vai lendo o jogo, você é o comandante do time, você está lendo o jogo. Você está vendo que não está engrenando. Sai 1-0 para o time adversário, o Brasil pode cruzar com o Uruguai. Pô. Se o Brasil cruza com o Uruguai, vai que o Cavani, ou o Suárez, ou o De Arrascaeta faz uma jogada diferente, consegue abrir o placar. Você vai ficar esperando chegar no intervalo para conversar com os caras para mudar, e você perdeu 15, 20 minutos, que podem ser muito importantes. E outra coisa, Ricardo, uma coisa é você olhar para o banco, como olhou o técnico Dunga, por teimosia dele, ele não levou Ganso e Neymar na Copa de 2010, quando todo mundo apostava que os dois estariam voando na Copa do Mundo. Ele não levou os meninos. Quando o Brasil perde o segundo gol com o Robinho, faz 1-0, perde o segundo gol com o Robinho no primeiro tempo. No intervalo do jogo, a Holanda volta para o segundo tempo e a Holanda consegue mudar completamente a história da partida com uma falha do Júlio César, do goleiro Júlio César e do Felipe Melo. E aí acontece o gol de empate. Daqui a pouco a Holanda vira para 2-1. Aí ele olha para o banco e fala assim, caramba,
quem é que eu tenho para colocar aqui? E aí ele estava com o Júlio Batista, que não estava vivendo um bom momento, ele estava com o Grafite, que não tinha tanto respaldo assim, é um grande cara, um grande centroavante, grande amigo, seu e meu, mas acho que o Brasil não tinha essas opções que o Tite tem hoje. Ricardo, a gente escalou, da última vez que a gente conversou aqui, você falou uma frase que eu não esqueci. Olha a responsabilidade da frase que você falou. Você falou assim, eu escalei o time, né? O time do Banco do Brasil. Ederson, o Everton no gol, aí Dani Alves, Brenner, aí tinha Alex Telles na lateral esquerda, aí tinha Fabinho, né, no meio de campo. Eu escalei a seleção inteira. Militão na zaga. Militão e Brenner na zaga, né? Militão e Brenner na zaga, Alex Alves na lateral esquerda, aí Fabinho, Fred, e aí você ainda tem uma dúvida, Everton Ribeiro para jogar terceiro homem de meio, né? Ou colocar o Rodrigo. E lá na frente você tem Antony, você tem Martinelli e você tem Pedro. Aí você falou o seguinte para mim: pega esse time aí e coloca em qualquer outra seleção que esse outro time vai decidir o título com o Brasil. Então, assim, é muita gente boa. Não dá para você ter esse manancial técnico tão grande, tão grandioso, e esperar muito para mudar se tiver alguma coisa dando errado nos mata-matas, né? Léo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala isso, eu falo sempre. É o seguinte, Copa do Mundo. Esse erro zero que o Parreira falava para a gente nas oitavas de finais, ele muda. Ele muda. Ele viu que a coisa não estava encaixando, ele tirou o Raí, a opção dele, botou o Mazinho. Mas ele muda taticamente aquilo que você fala. Não é mudar peças. Ele falou, eu tenho 2 laterais jogando ali, Mazinho e Jorginho. Eram 2 laterais. Como um dia foi do São Paulo, Cafu, junto com o... Me esqueci o nome dele agora. Roberto Carlos? Esqueci. Não. Era Cafu no São Paulo. Eram os 2 laterais. Fazia aquela ala direita. Não lembro. Não vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Jogou no Real Madrid também. Ele. Então, é o seguinte. Quando ele faz essa mudança tática, ele libera mais os laterais. É isso que você está falando de quê? Tudo bem, não deu certo. Mudei taticamente. Agora, o Parreira, ele mudou taticamente a equipe. Segurou os 3 volantes, disse, Jorginho, tu tá liberado para apoiar, Mazinho, dobra com ele. Então, isso tudo é treino, Léo. É o Cicinho que você está falando, o Cicinho, lateral direito? Não, daqui a pouco, não. Não, é lateral direito, é antes do Cicinho. Jogou no Real Madrid também. Vitor, lateral direito. Vitor, negão? Era ele de lateral, Cafu de ponta. Então, eles faziam... Né? Então, ele fez isso com o Jorginho. Então, o que falta na seleção, às vezes, em relação a título jogador, eu estou vendo... aquilo que eu falei, gostei do primeiro jogo. O segundo tempo, eu achei razoável o segundo jogo. O primeiro tempo, muito truncado. A gente não criou nada. Segundo tempo, um pouco melhor. Pegamos um time cascudo. As equipes, quando jogam com o Brasil, Léo, também é impressionante. É muito atrás, joga por uma bola, joga muito feio. Mas o Brasil tem que saber disso. Tem que estar acostumado. E esses jogadores que a gente falou de play, eles são para quê? Para quebrar essa habilidade do jogador brasileiro. É para quebrar essa... Então, o Tite tem que estar atento a isso. Não dá para estar errando em Copa do Mundo. 3 jogos, tu pode ter erro. Depois, não. Ricardo, uma das maiores polêmicas envolvendo a seleção brasileira, ela envolve o nome do Neymar, né? Eu sou fã do Neymar como repertório, sabe? Ele é aquele jogador que você não sabe o que pode acontecer quando a bola está no pé dele. E as pessoas não conseguem enxergar o valor que ele tem taticamente para a seleção brasileira. No primeiro jogo contra a Sérvia, o Brasil sofreu 12 faltas, Neymar sofreu 9. Não é que houve maldade do sérvio naquela jogada lá, porque ele, inclusive, ele prende o pé, né? Ele prende o tornozelo no chão e gira um pouquinho e termina travando e torcendo o tornozelo. Mas há uma incidência de faltas, como sempre acontece, para cima dele, para evitar que ele arme as principais jogadas do Brasil. Moral da história, o Neymar, se você observar o gol que o Brasil faz, o primeiro gol que destrava a seleção sérvia, ela começa numa jogada do Neymar, em que ele, com a ginga de corpo, ele ameaça ir na bola e sai. Tinha o número 5 e o número 4, marcando o Neymar impiedosamente. É isso. Quando ele faz a ginga, que ele puxa o corpo, o 5 desaba do cano no chão, cai e fica vendido.
Aí o número 4 imediatamente vem na cobertura. Ele dá uma tapa para a esquerda e quando ele vai se preparar para bater de pé na esquerda, o Vini está mais bem armado. Ele já está com o pé engatilhado para bater. E aí ele bate na bola firme, o goleiro solta e o Richarlison faz o gol. Aquele gol destrava o sistema defensivo da Sérvia. Depois do segundo gol, ele também conduz a bola que dá no Vini, o Vini toca no Richarlison e sai o gol. Depois que está 2-0, ele sai. E aí, natural, com a Sérvia caindo de produção, que houvesse uma melhora da seleção brasileira com a entrada dos meninos descansados e sem tanta pressão, né? Estavam ganhando o jogo por 2-0. Por que as pessoas não conseguem separar o Parça lá, que eu também não concordo com ele, aquele cara que se mete com confusão, que faz algumas coisas que eu não faria? O Neymar é tudo menos um atleta profissional. Ele é um grande jogador, mas não é um atleta porque ele não se cuida. Se bem que para essa Copa ele se cuidou pra caramba. Por que as pessoas não separam o Neymar fora de campo para o Neymar dentro de campo da importância que ele tem, Ricardo? Porque tem várias coisas que, se você for analisar, um deles é o político. É um político. Você sabe disso. Você não é um garoto, você é uma pessoa experiente. Então, ele apoiou o Bolsonaro, então a turma do Lula querem destruir. Principalmente as pessoas que trabalham na imprensa, que odeiam e não conseguem. E é isso que eu digo. Aqui, quando a gente está conversando, tranquilamente eu consigo. Eu não vejo Neymar político, eu vejo Neymar jogador, que vai jogar uma Copa. E você falou uma coisa certa. Léo, duvido aqui, numa Copa do Mundo, um cara com Neymar, se não tem dobra de marcação. 2. Deixa mano a mano. Se ele não leva lá dentro do gol essa bola, se não tiver Messi, mesmo entrando mal, dá uma olhada, Messi, tem dobra, não dá para deixar, porque se de lá tiver aberto, você viu o último jogo do Messi, a única chance que deixaram ele, dominou para o gol, já bateu 1-0. São jogadores assim, que vão ser marcados, se não tiver dobra de marcação, então Neymar, para marcar o Neymar, faz muita falta a nossa seleção, pela sua experiência, pelo jogador que é, né? E tem essa dobra por quê? Porque se deixar um, ele vai levar até o gol, pela categoria dele, pela forma de jogar. Então, eu particularmente, ele torceu o tornozelo, deve estar sofrendo, porque se uma torção eu já tive, Léo, que vai, ele vai jogar com dor na Copa. Ele não vai se curar 100%. Porque é 3 dias. Você já teve, você já sabe que é torção. Você tem aquela agulhadazinha do tornozelo, que às vezes precisa tomar uma filtraçãozinha, uma injeçãozinha para curar um pouco essa dor. Não é tomar injeção para jogar, não é isso. É tomar, ficar 28 horas, 48 horas aí, 24 horas aí tranquilo, né? Porque isso vai acontecer, porque a lesão dele é muito forte. Né? Então, eu torço para que ele possa recuperar, mas como você falou, essa dobra de marcação, se não tiver com o Neymar, perde o jogo. Pode ter certeza. Eu tive uma contusão, Ricardo, no tornozelo, provocada por um colega seu. Você lembra de um cidadão chamado Valdir Carioca, amigo? Eu falo com ele todos os dias. Bom dia, gente. Pois é. O Valdir Carioca formava dupla no profissional do esporte com Gacém. Gacém que jogou no São Paulo. Né? Era Gacém e Valdir. E aí... Perna esquerda, um belo jogador. Você lembra do Zé Guimarães? Grande Zé Guimarães? Do Marília? Claro. Narigão. Aí, o Zé Guimarães, o jogo era o seguinte. A gente treinou, jogou no sábado, e os profissionais jogaram no domingo. Na segunda-feira, o Carlos Alberto Silva, seu também grande amigo, saudoso Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto, que lhe colocou no time do Santa Cruz em 83. Olha como a gente tem coisas, né, para conversar. O Carlos Alberto, que montou aquele time do Santa, o Santa estava uma desgraça em 83. Nossa Senhora, perdendo para todo mundo. Eu me lembro que tinha os caras do Grêmio, Tadeu, Yuri, Vitor Hugo, tinha uns caras do Grêmio... Foi 82 aí, 82, né? Aí 83, o Carlos Alberto dá uma limpada, bota a meninada, vocês entram e conseguem a última fase do turno e ganham o título. Bom, Carlos Alberto, na segunda-feira, ele ministrava um coletivo da laranja dos juniores com a laranja do profissional. E Zé Guimarães estava contundido, estava voltando de contusão e foi participar, era um bitoque. Só que era aquele bitoque, quando você entrava na área, você estava liberado. Você podia fazer o que quisesse, podia dar mais um terceiro toque, quarto toque, quanto quisesse. Amigo, a bola vem, o Zé Guimarães vem fazer jogo comigo, né? Vai, toca, recebe, toca, recebe. Era fácil jogar com o Zé. Quando o Zé dá a bola em mim, o Valdir Carioca veio na minha marcação. Eu só podia dar mais um toque na bola, e aí fecharam o Zé. Eu disse, tava no bico da grande área e botei na área, né? Botei na área, posso tocar de novo, vou chegar batendo para fazer o gol. Quando eu dei a tapa na frente, Ricardo, a galera do mal, que não presta, os jogadores, Zé! Valdir! Vai levando um passeio do menino, eles chamavam de Juvena, né? O Juvena aí, o Juvena, o que tá fazendo contigo? Rapaz, quando eu senti, Ricardo, quando eu abri para bater,
eu senti um estralo no tornozelo direito. Mas o Valdir com força. Deu com vontade. Ele pisou no tornozelo e eu não voltei mais a jogar no Júnior. Então eu sei bem o que é uma pancada no tornozelo. Ele jogou a Copa da Rússia também a meio pau, né, Ricardo? Ele não estava 100% na Rússia. Não. Jogou porque ele veio de uma cirurgia. Léo, é verdade que o País de Gales está ganhando de 3-0. A Inglaterra está ganhando de 3-0. Está ganhando. A Inglaterra está ganhando 3-0. O outro jogo, graças a Deus. Eu estou vendo o outro aqui. Os Estados Unidos seguem vencendo o Irã, para a decepção da galera de lá, né, que a maioria é torcedora do Irã, né, naquela área, dos Emirados Árabes. Mas esse resultado tira o Irã. Classificam os Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra e Estados Unidos estão se classificando para a próxima fase com esses resultados. Bom. Tá bom, mas assim, a gente está falando, né, sobre lesão, você precisa ter cuidado mesmo, você precisa. E o Neymar precisa estar atento a isso. Pelo jogador que é, e a importância dele, Léo. É muito importante ele jogar essa Copa. Ô, Ricardo. Como você falou, ele veio de uma cirurgia. Ele já veio de uma cirurgia. 4 meses, 5 meses de uma Copa, ele fez uma cirurgia lá na Rússia, né, antes da Copa. Então, chegou lesionado. Ô, Ricardo, você trabalhou com tantos treinadores, cara. Treinador do bem, treinador do mal, treinador que mandava bater, treinador que era correto, que era disciplinado. Você acredita que nos dias de hoje... Olha a titia aí, o Thiago Monteiro, entrando com a gente aqui. Você acredita que nos dias de hoje ainda existam treinadores que sejam capazes de mandar tirar o cara do jogo, dar nele, dar uma forte nele que ele vai armar? Existem isso? Eu acredito, porque eu já vi declarações lá fora, né? Muitas vezes em relação ao Neymar, de marcar forte, marcar pesado. Então ninguém vai dizer, vai quebra ele. Não é assim, mas entra duro. Não dá moleza para ele, não. Chega junto. Os caras falam, sim. Até hoje se fala, sim. Normal. Faz parte do jogo, não é por quebrar. Não é quebrar ninguém, mas entrar duro. Olha o que o torcedor está perguntando. Qual o atacante mais difícil de marcar naquela Copa de 94? Quem foi, Ricardo? Você jogou duas partidas. Tinha muita gente boa. Deixa eu me lembrar aqui. O próprio Canija, você está falando de 94, a gente está falando de 90, né? 90 foi Canija e Maradona. Não, mas Canija e Maradona já era também na época de 94, né, quando houve o problema de Maradona. Isso, com doping, foi 94. Eram jogadores extraordinários, Batistuta. Jogadoraço. Batigol. Ricardo, os jogadores do Brasil que não atuaram ainda na Copa, tá? Os dois goleiros, né? Tanto o Everton como o Ederson não jogaram ainda. Aí Daniel Alves não jogou ainda. Brenner, Fabinho, Everton Ribeiro e Pedro. Primeiro, você pouparia alguém para esse jogo? Bom, o Alexandre está fora. O Alexandre teve problema no quadril, não vai jogar na sexta-feira, está fora. Danilo não vai jogar, Neymar também não. Você pouparia, por exemplo, o Fred está com 2 cartões amarelos. Você pouparia o Fred? Tiraria o Fred para... Claro. Pouparia e diria mais. A gente está com uma carência um pouco, eu estou achando, nesse meio daquele jogador. Porque você fala, tira o Neymar, mas você vai botar o quê? Um Rodrigo, que joga um pouco aberto no Real Madrid, às vezes faz essa função do meio. Eu queria ver pelo menos um tempo o Everton Ribeiro. Tá. Porque é um jogador diferenciado de todos eles. Esse meio que enfia a bola, que trabalha, que olha, que pensa, que toca. Eu queria ver. Talvez ele não inicie com ele, mas eu acho que pode ser um bom teste para ele saber como é o Everton Ribeiro. Se ele levou, ele confia no cara. Então, o Everton Ribeiro, eu acho que esse jogador que falta no meio-campo. Então, eu testaria ele nesse jogo. Tem uma situação do Tite que ele não vai ter como escapar, né? Ele vai ter que colocar o Dani Alves para jogar, se não de frente, no decorrer do jogo. Porque a quantidade de gente que está falando que ele foi apenas pelo que ele representa para o grupo, pela liderança que ele tem, por tudo que ele representou para a seleção brasileira, tá bom, contra a Suíça não botou por quê? Porque está valendo decisão. Mas agora não está valendo. Né? Agora o Brasil já está classificado, né? E dificilmente vai perder a primeira posição do grupo, qualquer que seja a formação que o Brasil jogue. Acho que Dani vai ser uma das opções que ele vai utilizar, se não no começo, durante o jogo. Acredito que Fabinho também tenha essa oportunidade. Estou com você, Everton Ribeiro, e eu acho que o Pedro vai ter uma chance também. Aliás, eu não entendi porque que ele optou pelo Gabriel Jesus ao invés de entrar com o Pedro na vaga do Richarlison, se é que tinha que mexer no Richarlison, Ricardo. É porque é o seguinte, o que eu achei mais ou menos do jogo a defesa dele é muito alta, é uma defesa muito boa, e ele queria tentar entrar com velocidade por baixo. Então, buscar o Jesus
nessa qualidade, porque eu boto o Pedro, e os cruzamentos do Brasil nesse jogo, né, eu estava vendo, a gente praticamente não chegou no fundo. O cruzamento era praticamente aquela bola do meio, o zagueiro está de frente. Você é um atacante alto, mas você está de costas. Normalmente, o zagueiro está de frente. A vantagem é maior do zagueiro. E principalmente os caras com 1,90 m. Então, praticamente, a gente não ganhou bola parada nenhuma deles. Praticamente, essa bola cruzada na área, se você não chegar no fundo e cruza essa bola com velocidade, dificulta. Agora, de frente, com a altura dos zagueiros, ficou uma teta para os caras. Agora, eu vejo o Pedro, que a gente fala muito do centroavante em referência, né? Fala do Pedro como se fosse aquele cara que a bola tem que chegar nele. Mas, do jeito que chega, Ricardo, o Richarlison mostrou que também está nesse nível, nesse patamar, né? A bola chegou nele, ajeitou errado, corrigiu. O Pedro, do jeito que ele está batendo na bola, a bola está entrando também. Quer dizer, um jogador que tem essa característica, também. né? Que tem essa... Também. E sabe jogar, né, Léo? Não é aquele centroavante truculento. Não é isso. O Pedro é claro, estão comparando assim, né? O Lewandowski é um cara que sabe jogar, pô. Um cara que sabe jogar. Você falou Léo Vandovski, que foi isso? Léo Vandovski, entendi. Eu gosto de falar porque eu provoco você disso. Eu podia falar do Haaland, eu falo do Léo Vandovski. Tá bom. Então é verdade. São jogadores que têm essa qualidade. Então ele é um jogador que tem qualidade, sim, de sair da área, de segurar, de fazer a parede. Ele pode fazer isso muito sem dúvida. Ricardo, a gente está treinando basquete para jogar vôlei, cara. Eu falo isso há muito tempo, porque eles têm lá a Eurocopa. Eles têm agora a Liga das Nações, onde eles estão se enfrentando em jogos que valem alguma coisa. A gente ou joga uma Sul-Americana, que é fadada a classificação brasileira, porque a gente vai jogar contra Equador, contra Bolívia, contra Venezuela, contra Peru. Eles lá estão jogando entre si uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Então eles chegam treinados. A gente não tem... Aí você vai dizer assim, você não, mas alguns jogadores, alguns torcedores vão dizer assim, vai dizer isso para a Itália, que caiu fora contra a Macedônia. Mas é algo atípico. Aliás, a Itália ficou atrás da Suíça, no grupo no grupo dela na Copa do Mundo, né? Aí a gente pensa assim, caramba, o Brasil não pegou nenhuma... Nem a Argentina. Quando a gente ia pegar a Argentina aqui, aconteceu aquele problema lá da Anvisa. Então, quando o Brasil cruzar contra uma seleção mais cascuda, e as duas melhores para mim que estão jogando na Copa são, não sei se você concorda, França e Espanha, são as seleções mais pesadas no momento, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, sinceramente, não tenho a menor noção de como vai se portar a seleção brasileira. Você tem na sua mente assim, a forma ideal para se enfrentar essas seleções, Espanha e França, quando elas cruzarem no nosso caminho, se elas cruzarem, mas eu acredito que vão cruzar? Não, tem que marcar bem. O Brasil não pode mudar a sua característica. O Tite, ela tem uma maneira de jogar, não pode mudar. Eu vi o jogo, não sei se você viu, Espanha e Alemanha. Sim, né? claro que eu vi. Eu vi esse jogão. Jogão. Olha, quando a Espanha fez 1-0, a Alemanha mostrou que é o peso de uma camisa. Foi para dentro da Espanha. A Espanha poderia ter matado. E eles poderiam ter matado o jogo. Ali deu o peso da camisa. E não sei se você viu, vocês falam Espanha e Alemanha. Sabe quando melhorou, né? Quando entraram os dois centroavantes, tipo Léo Medrado. Quando eles colocam os dois, mas, Léo, quem fez os gols? Os dois estavam no banco. Eles entraram de área e fizeram isso. O que falta essas seleções, às vezes, é também a ousadia de, não, vou colocar um cara de área ali. E a Espanha é lindo jogar, os garotos de trás. Mas, às vezes, falta. Eles tocam muito, a bola é bonita, mas chega muito pouco. Apesar que a Espanha está chegando muito bem. Mas a Alemanha, eu vou ser sério, a atitude da Alemanha, se eu fosse torcedor, eu tinha orgulho. Eles foram para dentro da Espanha, perdendo de 1-0, empataram e tiveram chance de virar. Quando estava 1-0, a Espanha poderia ter matado, feito 2-0, mas não, correram. É isso que eu estou falando, é o peso da camisa aí que vai valer. É o peso da camisa e mostrar. Isso aqui é Brasil, agora a gente tem que jogar. Não é só marcar, não. Vamos ver, esse jogo da Suíça, primeiro tempo a gente só marcou. Queria muito pouco. A Alemanha, para você, tem chances concretas de ficar de fora nessa primeira fase pela segunda vez seguida, Ricardo? Se houver um empate ali da Espanha com o Japão, os dois ficam à frente da Alemanha. A Alemanha vai ter que vencer e melhorar o seu saldo de gols para poder passar o Japão ali. E ainda tem a Polônia brigando diretamente com a própria Alemanha, né? Exatamente, não. O couro vai comer, irmão. O couro vai comer.
o velho Lewandowski. O Lewandowski vai estar lá. Jogou muitos anos na Alemanha, no Bayern, Conhece bem. Né? A base desse time da Alemanha é o Bayern de Munique. São amigos deles. Então, olha, eu não quero nem, meu Deus do céu, tem chance sim, Léo, de não classificar. Agora, é como eu te falei, tem um peso da camisa também, que pesa, e ó, fiquei surpreso no segundo tempo, principalmente da Alemanha. Então, tudo pode acontecer nesse grupo. Não dá para cravar, não. E a França, Ricardo? Te mete medo? Não é que me meta medo. Eu acho o seguinte, eu vejo muita gente falar, Léo, o futebol, às vezes ele tá chato pela inveja que tem de alguns jogadores. Léo, o Mbappé joga muito, Léo. Eu vejo umas críticas com o Neymar, com aquelas bobagens. Na minha época, a gente fazia isso é coisa de mariquinha, pô. A gente brincava, né? Isso é coisa de mulherzinha, pô. Para com isso, vamos pra dentro de campo, vamos matar os caras. Vamos pra dentro. Pô, o Mbappé é um fenômeno, o garoto tem 23 anos, campeão do mundo, fazendo gol adoidado, jogando uma barbaridade na frente, jogando muito. E olha, o Benzema tá faltando. Você tá lembrado que eles não convocaram ninguém, deixaram 25. Mas o Deschamps está dizendo que não, que isso é conversa, vocês não têm o que procurar, não. Estão procurando aí. Que conversa, o Benzema está fora, esquece isso aí. E o Benzema postou nas redes sociais dele a foto do Ronaldo em 2002, jogando em 2002, porque o Ronaldo veio de uma série de contusões e jogou a Copa inteira. Então, ele está dando alfinetadazinha no Deschamps, no Didier Deschamps, dizendo assim, filho, essa vaga que está aí, esse 25º aí, pode ser eu ou não? O que tu acha? Pode acontecer isso, Ricardo, ou não? Pode. O Benzema está aí. Foi cortado, tudinho machucado, mas pode voltar. Agora, o que eu te falo é o seguinte, Léo, a respeito, né, a gente tem que... Eu admiro o bom futebol. Quando você vê um cara como esse jogador, eu falei, meu Deus, que jogadoraço. Aí você vê um Messi, né? Nas dificuldades, não fez um grande jogo, mas, né, o Messi ele fez o gol, né? E a alegria dele. O Cristiano Ronaldo nem tocou na bola, a bola passou. Para com isso. Eu queria que tocasse dele, eu queria que o gol fosse dele. Quero que esses caras todos percam para o Brasil. Mas é muito legal ver a alegria desse cara, né? Veterano. O Lewandowski nunca fez um gol em Copa, fez agora. Fez agora, verdade. Isso é muito legal. 600 gols na carreira e nunca tinha feito um na Copa do Mundo, cara. Na Copa do Mundo. Entendeu? Então, essas coisas é muito boas. A França é uma seleção fortíssima, Léo. Fortíssima, sim. Léo, nenhuma seleção do mundo teve tanto desfalque de alto nível como esse. É verdade. Alto nível. É verdade. De Pogba, a Kanté. Olha os caras que saíram dessa seleção. É verdade. Um cara que está me surpreendendo quando essa turma machucou é o Griezmann. O Griezmann não está bem no seu clube, mas na seleção tem feito 2 jogos. E tem um cara, bicho, ele vinha aqui todo ano jogar tênis de férias e a gente ia jogar junto lá com os coroas lá do esporte pela manhã, o Juninho Pernambucano. E ele falava do Giroud, cara, que ele elogiava o Giroud, que ele torceu pelo Giroud, quer dizer. E esse cara tá aí mostrando na Copa que é artilheiro, né, velho? Não tem como vacilar com ele, não. Mas eu tô feliz só porque eu acho que a França não ganha. Por causa dos 2 gols do Giroud. Na outra Copa ele não meteu um gol. É verdade. A França foi campeão. Então, gastou? Você acha que ele gastou? Ô, Ricardo, a gente não pode ir embora. Tem uma história de Ricardo, que é a história que eu conto, Ricardo, para as pessoas quando eu me lembro, né? Quando eu estou falando de futebol, eu me lembro dessa história sua, cara. Eu dou gargalhada sozinho, às vezes. Conta a parada sua sobre a decisão de 89, a decisão de 90, o teu colega de quarto pedindo para você ler Mahatma Gandhi e o que você faz no final naquele jogo contra o Bragantino, que foi a primeira final, foi contra o Vasco do Zé do Carmo, em 89. A segunda é contra o Corinthians do Tupanzinho, quando o Tupanzinho faz 1-0. E a terceira final é quando vocês jogam pelo empate contra o Bragantino. Aí o que aconteceu com o teu colega de quarto nessas 3 vezes? Conta aí pro pessoal se deliciar, Ricardo. Então, na realidade, é o Ronaldão, né? Grande zagueirão, meu grande amigo, né? A gente vai jogar o primeiro jogo, eu cheguei em 89, vai decidir o título com o Vasco, perdemos. Mas antes do título, eu fui lá no quarto, né? Gente, vamos lá, vamos ganhar. Eu sempre passo dos quartos dos garotos. Vamos lá, vamos ganhar, é importante a decisão. E quando eu entro no quarto, o Ronaldinho disse, silêncio, eu falei, o que foi, Ronaldinho? Disse, Rocha, eu tô lendo Gandhi. Falei, mas aí eu conhecia, mas aí eu meto o anzol, né? Aquela pescaria. Mas quem é o Gandhi? Ele disse, não, é um cara da paz no coração. Falei, beleza, vamos embora.
Perdemos pro Vasco de 1-0. Não trava não, não trava agora não. Não trava agora não. Fala aí, cara. Alô? Vai, agora sim, vai. Fala. Alô? Tá valendo. Aí perdemos pro Vasco de 2-0. Ok. Perdemos pro 1-0, Vasco. 1-0. Aí outra 1-0. decisão. 1-0. 1-0, gol do Sorato. O Vasco campeão brasileiro. Gol do Sorato. Isso. Aí, vamos de novo, decisão, Corinthians. Fui lá no quarto, vamos ganhar tudinho aí, Neto. Calma, tranquilo. Eu nem joguei, eu estava machucado, mas eu estava concentrado. Vamos ganhar aí. Aí, Ronaldo, eu falei, que foi, Ronaldo? Ele disse, eu falei, tá lendo o quê? Ele disse, Gandhi. Eu falei, puta merda, mas tudo bem. Paz no coração. Vamos embora. Né, Léo? Espírito. A gente tá do bem, né? A gente tá do bem. Mas aí nós temos um pouco parecido com essa terceira pessoa que eu vou falar. Eu até ontem fui no museu, tirei uma foto, né? O estátua lá dele, maravilhosa. Aí perdemos pro Corinthians, 2-1. Falei, puta merda. Aí a gente decidiu, 89, 90, 91 brasileiro. Aí fomos decidir com o Bragantino. Quando eu entrei no quarto, ele olhou para mim, eu digo, que é isso aí? Ele se ganha. Eu digo, sai fora. Esse rapaz é um pé frio da porra. Esse rapaz não ganha um título. Vou te dar aqui, literatura de cordel. Lampinha, hoje eu quero ver nego morto. Não dá. Não quero paz no coração. Isso aí não vai levar a lugar nenhum, essa paz no coração. Pelo amor de Deus. E nesse jogo, Ricardo, tem outro detalhe curioso, que é convencer o Tele a abrir mão daquele estilo dele de jogar futebol bonito, sempre para frente. E o São Paulo tinha o Mário Tilico, que estava jogando muita bola, mas o Bragantino tinha uns jogadores que eram muito fortes no meio de campo, principalmente, e que caíam muito pelo lado esquerdo. E aí houve uma solicitação para a dobra do lado direito com Zé Teodoro e Cafu, para fechar aquele lado ali. E Tele Santana, foi quase que vocês botam ele na parede para ele aceitar aquela formação que garantiu o 0-0 e o título para vocês, né? A gente precisava do empate, a gente sabia que a força que o Bragantino tinha na laterais era muito grande, então eu falei, professor, ele conversando comigo, eu falei, faz isso, o Cafu faz essa função. Eu falei para ele, e falei para alguns jogadores depois, eu chamei de Ronaldão, aí disse, ó, gente, ele vai falar essa situação, vamos aceitar isso. A gente precisa ser campeão. São 2 anos que a gente não ganha. E a gente fez um partidaço, taticamente, tecnicamente, fomos campeões brasileiros, com o velho Lampião, né? Ricardo, para a gente finalizar, quem você acredita que seja o principal adversário do Brasil? Diga 2. Um eu sei que você vai colocar a França, né? Léo, não tenho muito o que falar, eu estou com você. Hoje, o que eu vi, tudo pode mudar. Espanha e Inglaterra. Espanha e França. Ou Espanha e Inglaterra? Espanha e França. Espanha e França. Espanha e França. Mas, ó, essa também é forte, a Inglaterra, viu? Também, mas Espanha e França. Eu sou apaixonado pelo futebol espanhol, assim, pelo que está jogando. E, Léo, tem uma coisa, tá? Garotos de 18, 19 anos. Pedro está jogando muito, cara. Não temem. É, verdade. Não tem essa. Agora, Ricardo, tu imaginava um dia, eu me lembro que década de 90, por aí, 80 para 90, tinha um tal de Peter Crouch, centroavante na Inglaterra, que era bola na área para ele, era só ligação direta, só ligação direta. Tu imaginava a Premier League tão forte, Ricardo? O maior campeonato do mundo hoje é o campeonato inglês, cara. Eu imaginava assim, quando começou aí a Guardiola, todos esses treinadores, Léo, o mundo globalizado, ele... Hoje é o inglês, irmão. Se gasta milhões. Você pegar um time intermediário para baixo, são milhões de libras gastos ao ano. Então, é normal que esses times menores tenham vários jogadores da África, sul-americanos, jogando também. O Richarlison não foi para hoje estar no Tottenham, não foi para o Tottenham, foi para um time menor. Né? E muitos jogadores brasileiros vão para time menor e depois vão para alguns clubes maiores. Então, normal pela grana que se tem. Eu estava lendo outro dia sobre o campeonato, né, o campeonato sul-americano aí, a Copa, como é o nome? A Libertadores. Né? Libertadores, o Brasil é o primeiro lugar. Se gasta 7 vezes mais os clubes brasileiros na Libertadores do que argentino, do que 3 vezes mais do que argentino, 7 vezes mais do que clubes de Equador. Por isso que a gente está ganhando tudo, irmão. Futebol hoje se faz com dinheiro. Claro que tem que ter responsabilidade. Por que o Palmeiras, por que o Atlético e o Flamengo ganham tudo? O Atlético ganhou, mas deu uma parada. Mas principalmente esses dois. Dinheiro, Léo, não se faz com conversa. Ô, Ricardo, você concordou com a saída do Dorival Júnior do Flamengo, cara? Não. Eu achei que houve uma precipitação de todos. Eu não entendi, é muito difícil. Você não está lá dentro. Porque uma coisa, eu não vi muito tumulto, ele saiu.
Não vi pressão da torcida. Não vi isso. É. Porque em outro momento, se é Jorge Jesus, eu caí a pau. Dorival saiu, algumas pessoas falaram, mas eu não sei o que aconteceu ali, Léo. Não dá para saber. Eu não tiraria, tudo bem, mas não dá para saber. Eu fiquei indignado, cara. Eu acho que o Flamengo começou a dar um tiro no pé desnecessariamente, porque o Dorival, dentre várias outras coisas que ele conseguiu, ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. E jogando contra o Victor Pereira, que está indo no lugar dele. Então, eu sinceramente não consigo entender. E ele conseguiu a proeza, a façanha, né? Quando todo mundo dizia, ele descobriu o Pedro. Pedro está na Copa do Mundo por causa do Dorival, pô. Se o Dorival não é cascudo para bancar o Gabigol com o Pedro no ataque do Flamengo, o Pedro não estava na Copa do Mundo. Já imaginou se o Pedro faz um gol e dá o título ao Brasil na Copa? Só ele conseguiu jogar Gabigol e Pedro. Nenhum treinador conseguiu. E outra coisa, ele preparou esse time, foi campeão. E se o Flamengo for campeão do mundo, vai ser sem ele. Porque pode acontecer. Pode acontecer. O cara preparou tudo, a cereja do bolo o cara não vai estar. Tem uma coisa, só para encerrar, tem uma coisa que eu dizia há muitos anos, eu não sei se você concorda, e você viveu, você vivenciou a Libertadores da América, jogando pela Argentina, jogando pelo Brasil. O Brasil, ele não ligava muito para a Libertadores da América lá atrás. Ele não ligava, ele não valorizava. Quando o Flamengo ganha aquela Copa, a Libertadores de 81, começa a mudar. Quando o São Paulo é bicampeão depois, começa a mudar. E aí o Brasil descobriu que Copas são mais importantes do que campeonato. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Mas a Copa do Brasil, por exemplo, já paga 3 vezes mais do que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores da América é o oásis dos brasileiros hoje em dia. Então a gente está vendo 3 vezes, 4 vezes, em 4 finais de Libertadores, foram 3 finais brasileiras. Quer dizer, o Brasil descobriu a Libertadores e descobriu as Copas, Ricardo, de uns tempos para cá. Exatamente. E principalmente a parte financeira, porque é muita grana. Copa do Brasil, como você falou, dá mais dinheiro às vezes que o Campeonato Brasileiro. Não pode. Essa matemática tem que se fazer. Tem que, esse marketing aí do Campeonato Brasileiro tem que colocar a grana. Tem que ter decisão, porque é o campeonato tem que é o mais importante. Tem que ter decisão, Ricardo. Ricardo, nas finais que você falou aí, 89 do Morumbi, lotado para Vasco e São Paulo. 90, né, aquela final Corinthians e São Paulo, lotado o Morumbi completamente para Corinthians e São Paulo. O Marcelo Steffani, não era o Nabi Abichedi, o nome do estádio era Marcelo Steffani. O estádio do Bragantino tinha arquibancada de madeira colocada, porque não cabia tanta gente no estádio naquela decisão. Então o Campeonato Brasileiro ele tem que ter 2 torcidas no estádio. Na hora que você é campeão, jogando lá contra o Juventude do Rio Grande do Sul, uma partida em que teu adversário está 6, 7 pontos atrás, eu acho que se você fizesse campeão e vice-turno, tá? Aí, retorno, campeão e vice. Semifinal e final. Campeonato era outra coisa, amigo. Outra coisa completamente diferente, na minha concepção. Não sei qual é a tua visão sobre isso. Não, eu acho que a meritocracia, você ter pontos, ganhar, tudo bem. Mas eu acho que no Brasil pode ter esse mata-mata assim, Léo. É o que chama o torcedor, é que vibra o torcedor. Porque... Entendeu? O torcedor brasileiro está faminto disso. O torcedor brasileiro quer emoção, amigo. A justiça ele deixa em segundo plano. Ele quer que haja emoção nos jogos. E na hora que você tem uma Copa do Brasil onde tá gente indo para casa e gente indo para casa e gente ficando o tempo inteiro, e Libertadores da América, ele paga, ele assiste com um número maior essas competições, dão audiência maior, a televisão recebe mais os patrocinadores, ganha mais dinheiro, paga mais aos clubes. Essa dança é normal, essa evolução é normal. Eu caberia bem essa mudança, viu? Vamos, você é E outra coisa, Léo, também, pelos investimentos que estão, os clubes gastando muito dinheiro, essas SAF e tudo, eu colocaria 3 quedas, eu não colocaria 4 clubes na 3 para cá. 3 para... Beleza. Agora suba 3 também, tá? Ou suba 4. Suba 3, suba 4, não suba só 2, não. Claro. Então tá bom. Ricardinho, você tem voz, cara. Você chega lá no Baiano, lá na CBF, você chegar pro Edinaldo e dizer, muda esse negócio aí, bota a ida, volta, cruzamento aí, ele muda no outro ano, no outro tá... Eu vou falar com o Bebeto tá com mais voz do que ele. Bebeto, Juninho, Tafarel, tá todo mundo lá trabalhando lá na CBF. Ricardinho, cheiro no coração. Tem jogo sexta-feira. A gente passa aqui nas redes sociais qual vai ser o horário que a gente vai se encontrar para analisar a próxima partida da Seleção Brasileira. Beijo no coração seu e todos que estão nos assistindo. Um grande abraço. Valeu. Deixa eu
Deixa eu... Oh, não vou... Toda vez eu venho aqui, depois que o Ricardo sai, para mandar abraço. Se eu ficar mandando abraço aqui, vai dar 10 da noite e a gente não termina de mandar os abraços. Olha a quantidade de gente que entrou. Que loucura, cara. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês por terem participado com a gente. É um papo muito agradável, mas muito agradável. Você falar com quem sabe, com quem entende, né? Com quem já esteve lá dentro, com quem... Enfim, com um cara que é extremamente sincero, um cara que é extremamente verdadeiro, né? Como é o Ricardo Rocha. É muito legal, muito legal. Obrigado a todos vocês, indistintamente. Conheço muita gente que entrou aqui, muitos amigos. Tá aqui esse Thiago Medeiros, sempre aprontando para cima de mim aqui. Ele botou, é T. Gomes, ele botou "Te amo, Léo". Você é um safado, você é um amigo do peito, um querido. Um abraço a todos vocês. Vamos voltar com o Ricardo Rocha. Assim que, quando passar o Jogo do Brasil na sexta-feira, possivelmente a gente volta no sábado ou na segunda-feira para falar de Brasil e Camarões. Grande abraço a todos e até a próxima.